Graça e paz à parte do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e amigos do canal. Eu quero já de começo aqui agradecer a presença dos novos inscritos e também eu quero convidar você que não se inscreveu ainda, venha se inscrever no nosso canal aí, EV de Kézia, Pregação e Louvores. Quero também aqui anunciar que hoje eu quero falar sobre um assunto que tem alguns debates, um assunto que tem aí dúvidas, né? Pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. O batismo nas águas. Como é que é o batismo nas águas? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou será que o batismo nas águas é apenas em o nome do Senhor Jesus Cristo? Eu quero responder esta dúvida a você, quero esclarecer por dentro da Escritura. Lembrando que eu vou, aqui no canal, EV de Kézia, Pregação e Louvores, esse canal aqui tem o objetivo de levar a palavra do Senhor à tua casa com o maior esclarecimento possível. Ok? Então eu vou trazer esse assunto, não trazendo o que eu acho, o que eu penso, mas o que está na escritura da palavra. Ok? Vamos lá então? Deixou teu joinha aí, deixou teu ok, compartilhou o vídeo, compartilha, se inscreve, toca no sininho aí, que você vai receber as notificações e os vídeos novos aí. Então em nome de Jesus, vem comigo aí, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Pois bem, vamos começar pelo tema, pelo assunto, né, que nós vamos falar hoje sobre o batismo nas águas. É usado o nome de Jesus? O nome da Trindade? Qual o batismo correto? Vou usar aqui como base para começar a falar sobre o texto de Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 19. Eu estou aqui com uma Bíblia Pentecostal do Líder. Ela é uma Bíblia muito boa, a tradução dela é uma tradução boa. Então eu quero aqui agora ler esse texto. Mateus capítulo 28, versículo 19, perdão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, o do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ok? Esse texto aqui é uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro, não foi nenhum dos apóstolos que deu esta ordem para batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quero repetir de novo. A ordem foi dada por Jesus e o detalhe é esse aqui. E do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O texto não está dizendo ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Ok? O texto da Bíblia está dizendo e do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o que quer dizer? Batiza em nome do Pai, também do Filho e também do Espírito Santo. É isso que diz o texto. Não tem o que nós acrescentar ou tirar. Ainda que eu quisesse mudar esse texto, não tem como mudar o que está aqui. Ok? Isto é a interpretação de texto. Se alguém que está me escutando agora esse vídeo aqui não entende de interpretação de texto, primeiro estuda a interpretação de textos, tá ok? Vai lá, estuda um pouquinho de interpretação de texto, ou também já aproveita e estuda um pouco sobre reconstrução de textos também, né? É dois temas diferentes teológicos, tá? Mas você que está aqui não para duvidar, mas não está aqui para debater, mas veio aqui para ouvir uma palavra, e você que vem para conhecer a verdade, escute. A palavra que li agora aqui está dizendo que é para batizar em nome do Pai, e também do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é a dúvida que acontece? O que está ocorrendo para mim, o que me trouxe a gravar esse vídeo aí, é que tem algumas igrejas por aí, não vou citar nomes por ética, tem igrejas no mundo todo, tá, em vários lugares, que estão batizando apenas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aonde eles encontraram isso? Nós vamos ver uma das muitas referências, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando o apóstolo Paulo, ele vai perguntar para os irmãos, quando ele vai chegar lá em Éfeso, ele vai perguntar para os irmãos, vós já recebeis o batismo? Daí, sim, o de João, sim, o batismo de João. Aí ele pergunta assim,
mas vós não conheceis ainda o batismo do Espírito Santo? Ele fala, não, então eu vou então batizar vocês então. Vou batizar vocês aí. E aí, olha o que diz no 19:5. Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Aí você diz, espera aí, irmão Diego. Espera aí, evangelista Diego. Aí você está me confundindo a mente. O primeiro texto fala que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo texto que tu lê fala que é só em nome de Jesus. Como é que fica isso aí? Deixa eu te explicar uma coisa que eu quero ainda complicar um pouquinho mais para depois descomplicar e depois explicar. É Deus que ensina a fazer isso. Olha só. João também vai batizar assim. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, como falei agora há pouco, também o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui. Então, o que acontece? Por que eles batizaram em nome de Jesus Cristo e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Deixa eu explicar algo aqui para você que ainda você não entendeu. Olha só, é muito interessante a forma que nós vamos estudar a palavra. Nós temos que entender que esse texto aqui da Bíblia, ele foi escrito nas linguagens hebraica, o aramaico, tem o grego koiné, o grego clássico, temos os dois gregos, tá ok? Então nós temos que entender que a linguagem da Bíblia. Então quando lemos um texto, nós temos que tentar entender e procurar aonde está a fonte dele, a raiz dele. Deixa eu explicar algo para você. Quando você fala Senhor Jesus Cristo, olha só o que você está falando. Você está falando Trindade Santa. Como assim Trindade Santa? Só de não falar Senhor Jesus Cristo? Me acompanhe. Na Bíblia Sagrada, vamos encontrar lá no livro de Gênesis, o Êxodo, no Antigo Testamento, quando você vai encontrar a palavra Senhor se referindo a Deus, vai estar com letra maiúscula. Todas as letras. Senhor vai estar com letras maiúsculas, ok? Não temos dúvida disso aí. A Bíblia, quando fala Senhor, em todas as letras, a primeira letra até a última letra da palavra Senhor, todas em letras maiúsculas, isso está indicando ao nome do Senhor Deus. Ok? Então, quando nós encontramos isso aí na Bíblia, olha só, quando Jesus fala assim, batizar em nome do Pai, tá? Do Pai. Aí você fala assim, os unicistas, tá? Os unicistas, quem são os unicistas? Para quem não conhece, vou te apresentar. Tem gente que é unicista e nem sabe, para ver como está bem perdido na verdade. Unicista é aquele que crê apenas unicamente em Jesus Cristo. Não crê em Deus Pai, não crê que é Deus Filho, não crê que é Deus Espírito Santo. Eles creem que é um só. Ok? Um só. Um só desceu na terra, o céu ficou vazio. Um só foi para a cruz, a terra ficou vazia, o céu ficou vazio. Quando Jesus desce ao inferno, toma a chave do inferno da morte, terra, céu, tudo ficou vazio? Lógico que não. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? A Trindade Santa. Só que, olha o detalhe. Os unicistas, eles combatem o texto que lemos ali de Mateus 28, 19, porque olha só, queridos, olha só o debate, que eles têm que torcer a palavra, né? Tem que torcer a palavra, o que é? Jesus falou, batizar em nome do Pai, mas Pai não é nome, Pai é um título. Exemplo, eu tenho meu pai, pastor Vanderlei Azevedo. Eu sou pai de Miquéia Azevedo e também de Melissa. Olha só. Então entenda uma coisa. Pai é um título. Tem minha filha, Melissa, meu filho, Miquéias. E o que acontece? Eles são filhos e eu sou pai. São títulos. Pastor Vanderlei Azevedo e Diego Azevedo. São pai e filho, são títulos. Então você está dizendo, peraí, então quando se refere a Deus, está dando um título? Espere. Quando está com letra minúscula, queridos irmãos, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, prestando atenção em cada letra, cada ponto, cada vírgula. Aí tem umas pessoinhas aí que vão lá e ler a Bíblia de qualquer jeito, acham que é um gibi. Querido, Bíblia não é gibi. Ok? Para ler, se divertir, dormir ler até dar sono. Não. Bíblia é um livro sagrado, ao qual tem que ser examinado com muita cautela e cuidado. Além de não examinar direito, lê como acha que é, entende como pode e passa como convém. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a Bíblia fala, olha só, deixa eu apresentar para algumas pessoas que ainda não conhecem, tá? Olha aqui. Eu tenho aqui a letra
P. Quando a letra P, ó, um P, quando a letra P tiver maiúscula e quando a letra P tiver minúscula, bem pequenininha ali, ó, tá vendo? Vou desenhar para o pessoal ver, ó, tá? P maiúsculo, P minúsculo. Quando o P, quem sabe na câmera vai estar virada ali, né? Dependendo do ângulo da câmera. Mas aqui da letra P, grande representa a maiúscula e a pequena, tá? Quando você encontrar na Bíblia escrito Pai, na maiúscula e na minúscula, tá? Quando encontrar a palavra Pai na letra minúscula, exemplo, Pai Abraão, você vai encontrar Abraão com letra maiúscula e mais o Pai, letra minúscula. Quando encontrar na Bíblia Pai com letra minúscula, está se referindo a título. Vamos falar no dia de hoje, Diego é pai. Pai é Diego, então letra minúscula. Mas quando eu vou falar de Deus como Pai, eu vou botar a letra maiúscula, referência a Deus. Por quê? Quando fala do ser humano, Pai, é um título. Oh, aleluia! Mas quando fala de Deus, Pai é uma característica. Vou repetir, errei a palavra. Característica, ok? Então, vou repetir de novo. Pai, quando fala de ser humano, o homem carnal, físico, que nem eu, assim, Pai, está falando em letra minúscula. Mas quando se fala Pai, se referindo a Deus, Pai é uma característica de Deus. Como assim? Deus tem muitas características. Ok? Não vou entrar nesse assunto. Em um outro vídeo eu quero pregar, eu quero falar para você sobre os 7 Espíritos de Deus, em Apocalipse e em toda a Bíblia. Mas eu quero falar para você aqui uma das características de Deus, que seria Pai. Ok? Tem um chavão aí, tem um ditado popular aí, que eu até nem gosto muito de usar, mas o pessoal fala, Deus é pai, não é padrasto, né? Ou tem um texto bíblico ali que Jesus fala, né? Que o filho sai de casa, aí de repente o pai, quando ele volta, o pai está pronto para receber. Então nós pregadores pregamos ali que o filho que sai é os desviados da presença de Deus, e quando eles voltam, o pai, que é Deus, lhe abraça, entendeu? Então, pai, letra maiúscula, se refere a Deus, lembrando a humanidade de uma característica de Deus, sendo Pai. Ok? Jesus fala que Ele é Filho e nós, por Ele, somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Ô, unicista, abre a mente, entenda, pelo amor de Deus, Pai com letra maiúscula se refere a Deus. Ok? Então, quando eu encontro ali que Jesus fala, batizar em nome do Pai. Depois ele fala em nome do Filho, tá? Em nome do Filho. Só que, lembrando que eu falei antes ali, Pai é Deus, ok? E quando você encontra também outro nome de Deus, é Senhor. Outro nome de Deus é Senhor, com letra maiúscula do começo ao final. Anota num caderno aí, que nem eu faço aqui agora, ó. Anota um caderno aí. Escreve assim, ó, Senhor. Você escreve Senhor, todas as letras maiúsculas, Senhor, ok? Aí agora vamos para o próximo, entendemos que Pai é uma característica de Deus, Pai com letra maiúscula, uma característica de Deus, se refere a Deus. Também outro nome dado para Deus é Senhor, todos com letra maiúscula. Tá, aí Jesus fala em Mateus 28, batizar em nome do Pai e do Filho. Quando ele fala do Filho, nós vamos encontrar Jesus até os seus 30 anos de idade, ele está ali trabalhando na carpintaria com seu pai, minúsculo, letra minúscula, seria José. Então, querido, olha só, ele era conhecido como filho de José, ok? Ele era conhecido como filho de José, que era Jesus, ok? Jesus. Anota assim, ó, Senhor com letra maiúscula se referindo a Deus. Jesus, tá? Se referindo ao Filho. Por que Filho? Porque até então Jesus era, os homens lhe conheciam como filho de José, o carpinteiro, tá? Só que depois, lá no batismo de Jesus, quando João Batista batiza Jesus e ele retorna das águas, a Bíblia vai dizer que desce uma pomba do céu em forma, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Então o Espírito Santo desce do céu e uma voz diz assim, ó,
Esse é o meu filho, ao quem eu me comprazo, ou quem eu tenho prazer. Então, isso quer dizer que no batismo de Jesus, ou unicista, no batismo de Jesus, você que está com a mente dizendo que é só Jesus e que ninguém mais, olha só, Jesus é poderoso, ele é o princípio da paz, raiz de Jessé, estrela da manhã, a ele é a glória, a ele é o louvor, ele é o noivo amado, o noivo esperado, é para ele que eu oro e digo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, aleluia. Não estou desfazendo jamais do poder de Jesus, jamais. Mas eu quero que você entenda que não podemos desfazer de Deus e nem do Espírito Santo. Não podemos deixar o Espírito Santo de Deus de lado. Ok? Então, quando ele retorna, ali temos a Trindade. Jesus, que é o Filho, o Espírito Santo e a voz de Deus, que é o Pai. Ok? Aí depois de Jesus ser batizado, a Bíblia fala que ele está sendo agora, ele é um homem ungido pelo Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E isso aqui eu nem vou entrar em temas bíblicos, que Jesus era ungido, que Jesus recebeu unção, que Jesus era cheio do Espírito Santo, não vou entrar em questão. Porque se você não crê que Jesus era cheio do Espírito Santo, querido, desliga o teu celular, o teu aparelho aí, não vamos nem entrar em questão. Tá? Que é só o Espírito Santo para fazer algo na tua vida, tá? Mas você que crê que Jesus era cheio do Espírito Santo, tá? Porque isso é uma coisa que não é óbvio, não tem nós como querer debater ou precisar provar que Jesus era cheio do Espírito Santo. Então, olha só, depois que ele recebe o batismo nas águas e recebe o Espírito Santo, ele é conhecido como o Cristo. Olha só, ele é conhecido como o Cristo. E Cristo no hebraico é Meshia, ou Machia, ou Messias, que é no português Messias, e quer dizer Messias, Cristo, o ungido. Então, quando ele fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós falamos ali, olha só, eu te expliquei a origem do nome de Deus, um dos nomes de Deus, né? Expliquei para você a origem de Filho, expliquei para você a origem do Espírito Santo, a origem da unção. Então agora entenda uma coisa aqui, ó, olha só. Quando a Bíblia vai nos falar aqui, Cristo, cheio da unção, representando o Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, olha o que forma aqui, meu querido, que você que não está entendendo aí direito, formamos a palavra, você que está notando aí, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Peraí, Diego, agora eu entendi. Então quer dizer que quando os apóstolos estavam batizando em nome de Senhor Jesus Cristo, eles não estavam mudando o batismo e nem desobedecendo uma ordem, mas eles estavam testificando do poder de Jesus e que realmente o batismo é em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando você fala em nome de Jesus, quando você fala Jesus Cristo, quando você fala Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, você está falando Senhor Pai, Jesus Filho e Cristo o Espírito Santo. Ok? Para você que quiser um pouco mais sobre esse estudo aí, deixe nos comentários aí embaixo, tá? Comenta aí embaixo, aí, irmão, não entendi direito, eu quero saber melhor. Comenta aí que nós vamos aí trazer outro vídeo com mais esclarecimento se precisar, ok? Mas fique na paz do Senhor Jesus, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus. Até a próxima, viu? A Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém?